Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Geomancer. Eu sou o professor Matheus e hoje nós vamos aprender um pouco sobre as teorias demográficas. Vamos entender o que é essas teorias, como que se dá o crescimento e a distribuição populacional. Nós vamos abordar as teorias clássicas, as teorias modernas. Então, fiquem até o final, já dá o joinha para dar aquele apoio, se inscrevam no canal para fazer esse canal crescer. Como vocês viram, nós estamos aí em média de 300 inscritos. A ideia é se tornar um canal referência em educação para todo o YouTube. E, de fundo, vai ficar aí o jogo Go Mechabal para vocês observarem. E aí vocês acompanham. Se quiserem o jogo, se quiser ouvir só o áudio enquanto você lava uma louça, like a podcast, fica por vocês. Então vamos lá. Antes de entrarmos nas teorias demográficas, vamos entender o que é demografia, tá? A demografia é uma ciência que estuda as populações humanas, então as suas características, distribuição, crescimento e movimento. É uma ciência que analisa aspectos de natalidade, então quantos estão nascendo naquela região, né? Mortalidade, quantos estão morrendo naquela região. Imigração e emigração, travei aqui, para compreender as mudanças populacionais ao longo do tempo. Tá, ela é uma disciplina que vai entrar na área da geografia das populações, certo? Então, teorias demográficas, então são teorias que estão dizendo sobre o desenvolvimento das populações, como isso acontece, como isso se dá, certo? E alguns caras vão surgir com umas ideias loucas, assim, absurdas. Outras vão fazer sentido para alguns. E, enfim, sem mais delongas, entramos na primeira teoria, a teoria malthusiana, tá? Ou teoria de Malthus. Essa foi a primeira teoria demográfica a aparecer e a que ganhou mais força, tá? Malthus propôs essa teoria ali no final do século XVIII. Tá? Segundo Malthus, a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Tá, o que isso quer dizer? Nossa, professor, você acabou de colocar matemática aqui no meio. Vamos explicar isso de uma maneira mais simples. Um número de progressão de pessoas, ou seja, a população vai crescer tanto que não terá alimentos para todos, as populações passarão fome. É aquela mesma ideia do Thanos em Vingadores, né? Matar a metade da população porque daí teria recursos para todos. Então dá para dizer que Thanos era malthusiano. O problema dessa teoria, na qual Malthus desenvolveu, é que ele não considerou avanços tecnológicos. Também não havia muito o que fazer. Ele estava no século XVIII, ele era limitado pela tecnologia de sua época. Bem, todos nós somos. A tecnologia do futuro sempre irá evoluir e trazer novas capacidades, novos objetivos, novos horizontes para cada um. E Malthus não foi capaz de observar isso. A gente sabe que ali quando o petróleo entra em ascensão, nós temos agora os combustíveis fósseis, gasolina, caminhões. Hoje a gente pode produzir alimentos e exportar para todo o país, tá? Hoje a gente pode produzir carne e tem tecnologia e conhecimento suficiente para que essa carne não apodreça em 1 ou 2 dias. Perdão pessoal, estou com bastante pigarro na garganta. Enfim, hoje a gente consegue produzir alimentos a longas escalas e para várias pessoas. Já é sabido, já é de conhecimento que hoje a humanidade produz alimento suficiente para alimentar todas as pessoas do planeta. Tá? Vamos lá. Então, Malthus falha, ele peca nessa afirmação dele. Mas é interessante porque ele foi o primeiro a apresentar esse detalhe. E seguindo dessa forma, vamos para a próxima. Agora a teoria neomalthusiana. Peraí, neo quer dizer que é nova? É, realmente, os caras deram uma repaginada na teoria malthusiana. Isso vai acontecer no século XX, então
2 séculos depois, para vocês terem ideia como isso ficou, tá? Mas com o avanço tecnológico, a teoria malthusiana não deu certo. A teoria neo-malthusiana ela foi uma atualização das ideias do Malthus. Vale lembrar aqui rapidinho que o Malthus ele era um religioso, tá? Então ele pregava a sua religiosidade de ponto em que ela aparecia dentro das teorias dele, tá? Então o nome completo dele, só para encargo de curiosidade, é Thomas Robert Malthus. Nasceu em 1766 e veio a falecer em 1834, tá? Ele apontava Malthus como solução à moral da população. Ele era contra o uso de métodos contraceptivos. Então a ideia dele era assim: se você era pobre e não tinha condições suficientes de vida, então você não poderia ter filhos e não poderia ter relações sexuais. Não fazia sentido você ter isso, ter essa liberdade, esse direito, se você não ia dar condições suficientes à sua prole, seus filhos, tá? E na neo-malthusiana, eles fogem dessa moral apresentada por Malthus, tá? Na teoria neo-malthusiana, a gente vai ver que eles concordam muito com a ideia de Malthus, do crescimento populacional desenfreado, mas eles vão falar agora de controle e planejamento familiar, tá? Não é algo proibitório, mas se existe um casal, esse casal provavelmente quer ter filhos, então que eles não tenham 5, 6, 12 filhos, que eles tenham 1 ou 2 e eles utilizem de métodos contraceptivos para a reprodução da espécie. Outra teoria apresentada então, teoria da transição demográfica. Essa é a mais comum, ela é atualmente uma das mais aceitas no campo da geografia, da sociologia. Ela vai descrever a sociedade com um processo de transição que tem etapas, estágios. Então nesse primeiro estágio nós temos, então lá no início do desenvolvimento da sociedade, tá? O primeiro estágio, nós temos altas taxas de natalidade e mortalidade. Nascem muitas pessoas, morrem muitas pessoas. Então a gente tem um resultado como um crescimento populacional lento. Então, as pessoas nasciam muito e morriam com 40, com 35, ou seja, uma população primitiva, sem ciência, sem medicina avançada. Então qualquer gripe era fatal, não se tinha conhecimento de como tratar os alimentos, escassez de alimentos, morte de diversos tipos. Vamos ao segundo estágio. Nós temos uma redução da mortalidade, ou seja, menos pessoas morrem, devido às melhorias na saúde e na nutrição. Agora eu sei que comer, como me alimentar. Agora tem remédio para tratar certas doenças, ao mesmo tempo que eu tenho uma taxa de natalidade alta. Então eu tenho medicina avançada e muitas pessoas nascendo. Isso vai levar a um rápido crescimento populacional e isso vai dar avanço ao capitalismo, vai dar avanço aos meios de produção. Muitas pessoas vão se aglomerar agora, formar cidades, metrópoles, megalópolis, com vidas indústrias, ou seja, vai ficando-se cada vez mais disputados espaços no mercado de trabalho, ao fato que agora eu vou ter também um aumento no índice da pobreza, um aumento no índice da criminalidade, e isso vai impactar no terceiro estágio, que agora é redução da natalidade. Hoje as pessoas trabalham e veem que o trabalho leva o dia inteiro, é necessário fazer faculdade, pós-graduação, mestrado e em alguns casos até doutorado. Ou seja, é necessário-se muito tempo para estudo, trabalho e ainda sobra um pouquinho para lazer. Nesse tempo, a maioria dos casais hoje optam em não ter filhos. A gente vê casos assim já acontecendo na Europa, como na Inglaterra, casos como isso no Japão, tá? Vários casos como esse se repetindo. E no Brasil, em breve nós veremos a mesma situação. O que vai nos levar a um quarto estágio de teorias demográficas, tá? Que são de baixa natalidade e baixa
mortalidade. Aqui a gente vai ter um envelhecimento da população, ou seja, se eu olhar para a cara da população, a maioria serão pessoas idosas. Por quê? Não nascem mais pessoas, ou nascem em muito menor quantidade, ao passo de que as pessoas não morrem, então elas estão prolongando a vida. O que a gente vai ter no quarto estágio é ou uma estabilidade do nível populacional, ou seja, ela não cresce nem decresce, ou ela entra em declínio, certo? Outra teoria populacional, aqui nós podemos entrar com a teoria marxista de população, tá? Que foi baseado nas ideias de Karl Marx, que foi um dos maiores críticos das teorias malthusianas e neomalthusianas, pois essa teoria argumenta que o problema da população não é de recursos, ou seja, não é da falta de alimento, mas da distribuição desigual desses alimentos devido à fonte de renda das pessoas. Ou seja, o problema não está na quantidade de pessoas, mas sim o quanto elas têm para se alimentar. Ou seja, as pessoas não passam fome porque falta alimento na sociedade, ou seja, as pessoas vão lá comprar e não tem mais comida porque já o que tinha todo mundo comprou. Não, não é isso. As pessoas passam fome porque elas não têm dinheiro para comprar a comida. Isso porque existe toda uma luta de classes e todos aqueles outros temas que Karl Marx apresenta, que não vem ao detalhe nesse vídeo. Caso vocês queiram um vídeo sobre esse tema, deixem aí nos comentários e conversamos a respeito numa próxima. Então, segundo Marx, a pobreza e a fome são resultados do capitalismo e da exploração das classes trabalhadoras, e não do excesso de pessoas, e sim pelo capitalismo, certo? Nós temos então outras teorias contemporâneas. Nós temos a teoria da segunda transição demográfica, que propõe que após a transição demográfica clássica, muitos países experimentaram o segundo declínio da natalidade, resultando no envelhecimento da população. Como assim? Então é como eu falei no quarto estágio da transição demográfica. Menos pessoas nascem, termo correto. As pessoas começam a envelhecer e nós temos um declínio longo, tá? Outra teoria da transição epidemiológica, ou palavrinha difícil, que foca nas mudanças nos padrões de morbidade e mortalidade ao longo do desenvolvimento socioeconômico. Como assim? Bem, se as cidades se expandem, elas produzem lixo, produzem esgoto, a gente vai ter então um crescimento das populações de bactérias, de vírus, de protozoários, novas epidemias e doenças surgem graças ao avanço social. Nós temos aí um exemplo muito recente do coronavírus, Covid-19, que assombrou o nosso planeta. Ou seja, devido ao avanço social enorme que a China tem, proporcionou que aquele vírus surgisse e se espalhasse pelo planeta inteiro, causando o estrago que ele causou, certo? Então, o que a gente precisa entender é que as teorias demográficas elas nos oferecem ferramentas valiosas para entender as dinâmicas populacionais e os desafios que enfrentamos na nossa sociedade. Cada teoria teve suas contribuições e limitações, tá? Mas juntas, todas elas nos ajudam a formar uma imagem mais completa da população, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje ele é mais curto e eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários qual teoria que vocês acham que foi a mais louca, qual faz mais sentido, o que vocês acham que é uma solução para o problema atual da falta de distribuição de alimentos para nossa sociedade, certo? Agradeço me acompanharem até aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Me ajudem a fazer esse canal crescer, por favor. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite e até a próxima.